Era 1856. A mulher gritava. O som rasgava a noite. O fogo cercava o corpo de Rita, subindo em espirais de laranja e vermelho. A madeira estalava. A fumaça subia negra contra a lua cheia. E a aldeia inteira assistia. Homens, mulheres, crianças, todos imóveis, todos cúmplices. Diziam que ela havia feito um pacto com o demônio, que o marido morreu pelas mãos dela e do inferno, que o próprio fogo da forja onde ele trabalhava era amaldiçoado, que Rita dançava nua sob a lua e falava línguas esquecidas. Mas eu vi outra coisa, vi o mesmo medo que faz uma alma escolher o pecado em vez da morte lenta, o medo de continuar respirando dentro de um inferno chamado lar. Sou a mulher da aldeia, guardiã das almas femininas que não encontraram paz. E essa é a história de Rita, a mulher que matou por amor, foi julgada pela fé e protegida pelo mesmo fogo que deveria destruí-la. Mas para entender a chama, precisamos voltar à faísca. O ano era 1850. A aldeia era pequena, mas orgulhosa. 40 casas de pedra cercadas por campos de trigo, uma igreja, uma praça, uma forja. E naquela forja, Joaquim era rei. O som do martelo batendo no ferro era o coração da aldeia. De dia, o eco das marteladas se misturava ao canto dos pássaros. À noite, era o fogo que iluminava o caminho dos que voltavam para casa. Joaquim transformava o ferro em tudo o que a aldeia precisava. Ferraduras, ferramentas, grades, cruzes para o cemitério. Era respeitado, admirado e, de certo modo, temido. Tinha mãos grandes e calejadas, olhos de um castanho escuro que pareciam guardar brasas dentro, a barba sempre coberta de cinzas, o corpo marcado por pequenas queimaduras, cicatrizes do ofício, medalhas do fogo. Diziam que Joaquim falava com o ferro, que entendia o fogo melhor que qualquer padre entendia as escrituras. E talvez por isso, quando Rita apareceu, ele viu nela o que sempre buscou no metal, algo impossível de controlar. Foi numa tarde de setembro. O céu pesava cinza, prenunciando tempestade. A chuva começou devagar, depois desabou como castigo. E foi assim que ela apareceu. Rita caminhava pela estrada de terra, descalça, o vestido simples de linho grosso, grudado no corpo pela chuva. Os cabelos negros, longos e ondulados, escorriam água como se fossem parte da tempestade. Não trazia bagagem, não olhava para trás. Apenas um colar de prata no pescoço. Único sinal de que um dia teve outra vida. O olhar era de quem já havia caminhado demais, de quem fugiu de algo ou perdeu tudo tentando ficar. As pessoas a observavam das janelas, as mulheres cruzavam os braços, os homens desviavam o olhar envergonhados. De onde ela veio? Por que está sozinha? Mulher que anda sem homem traz problema, mas Joaquim não desviou. Ele estava na forja quando a viu passar. Parou o martelo no ar. O ferro esfriou na bigorna. Algo dentro dele, instinto, curiosidade ou destino, o fez sair para a chuva. "Moça!" gritou. Rita parou. Virou-se devagar. E quando ergueu o rosto, Joaquim viu os olhos, negros, profundos, tristes como a noite que nunca acaba. E naquele instante, sem saber porquê, sentiu o peito apertar. Era como olhar para o fogo pela primeira vez. Medo e fascínio no mesmo suspiro. "Tem onde ficar?" perguntou, a voz mais suave que de costume. Rita balançou a cabeça. Não disse palavra. Apenas segurou o colar de prata com força, como quem segura a última lembrança de dignidade. Joaquim apontou para a casa ao lado da forja. "Ali tem pão, fogo e teto. Se quiser, pode ficar até a chuva passar." Rita olhou para a casa, depois para ele. E pela primeira vez, algo mudou naqueles olhos negros. Um lampejo. Gratidão? Esperança? Alívio? Ela entrou sem dizer nada. E Joaquim ficou parado na chuva, vendo a água cair, sentindo que algo na aldeia acabava de mudar.
A chuva passou, mas Rita não foi embora. Joaquim nunca pediu que ficasse. Ela nunca perguntou se podia. Simplesmente ficou. Nos primeiros dias, mal conversavam. Rita acordava antes do sol, acendia o fogo, preparava o pão. Joaquim trabalhava na forja o dia inteiro, voltava coberto de cinzas. Ela deixava água quente, comida na mesa e desaparecia para o cômodo dos fundos. Mas havia uma dança silenciosa entre eles, uma troca sem palavras. Ela deixava flores silvestres perto da bigorna. Ele trazia lenha extra sem ela pedir. E toda noite, depois que Joaquim dormia, Rita ficava acordada, olhando o fogo, e cantava. Era uma canção que ninguém na aldeia conhecia, antiga, triste, como um lamento em outra língua. A melodia parecia vir da terra, do vento, dos ossos, e o fogo dançava quando ela cantava. Certa noite, Joaquim acordou com o som da canção. Foi até a sala e a viu, sentada diante da lareira, os cabelos soltos refletindo as chamas, os lábios movendo-se em palavras desconhecidas. Ficou parado, sem fazer barulho, e pela primeira vez na vida sentiu algo que o fogo nunca deu: paz. Quando Rita percebeu que ele estava ali, parou de cantar. Baixou os olhos envergonhada. Desculpe, não queria acordá-lo. Joaquim se aproximou devagar. Sentou-se ao lado dela no chão de pedra. Olhou para o fogo, depois para ela. Essa canção, quem te ensinou? Rita hesitou. Tocou o colar de prata. Minha mãe, e a mãe dela, e todas as mulheres da minha linhagem. É uma canção para acalmar o fogo, para que ele não nos consuma. Joaquim ficou em silêncio. Depois estendeu a mão. Rita olhou para ela, calejada, marcada, forte, e pela primeira vez desde que chegou, aceitou. Foi ali, naquele toque simples, que o amor nasceu, não com palavras bonitas ou promessas, mas com a sinceridade de duas almas cansadas, que finalmente encontraram descanso uma na outra. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Joaquim, e talvez os únicos dias de paz que Rita conheceu. Ele acordava cedo, mas antes de ir para a forja, ficava alguns minutos a mais na cama, apenas olhando Rita dormir, o rosto sereno, os cabelos espalhados no travesseiro. Como pode ser real? Pensava. Durante o dia, ela o visitava na forja, trazia água fresca, às vezes sentava na soleira da porta e o observava trabalhar. Joaquim, que sempre foi homem de poucas palavras, começou a falar. Explicava como o ferro reagia ao calor, como cada metal tinha personalidade própria, como o fogo era arte, não violência. Vê isso, Rita. Quando o ferro está no ponto certo, ele brilha. Não vermelho demais, não alaranjado. Um tom entre os dois. Se errar, ele racha. Se acertar, fica eterno. Rita sorria, um sorriso raro, mas verdadeiro. Igual amor, disse uma vez. Precisa do calor certo, nem de mais, nem de menos. Joaquim parou o martelo, olhou para ela e, pela primeira vez, riu alto. Uma gargalhada que ecoou pela aldeia e fez vizinhos olharem pela janela, surpresos. O ferreiro está rindo, isso é sinal. Aos domingos iam juntos à feira. Joaquim comprava flores, margaridas brancas, sempre margaridas, porque combinam com você, dizia sem jeito. Rita aceitava, segurando-as como quem segura algo sagrado. À noite, sentavam à beira da fogueira no quintal. Ele tocava o rosto dela devagar, como se tivesse medo de quebrá-la. Ela apoiava a cabeça no ombro dele e cantava baixinho. A canção antiga, a canção das mulheres da sua linhagem. E Joaquim, que nunca entendeu amor, finalmente compreendia o que as pessoas diziam sobre ter lar. Não era um lugar, era uma pessoa. Mas toda chama, cedo ou tarde, começa a consumir o que a alimenta. A mudança foi sutil no começo. Joaquim passou a observar Rita com mais atenção, não admiração. Atenção! Onde ela ia quando saía para pegar água?
Por que demorava tanto na missa? Com quem falava na feira? Certo domingo, depois da missa, o jovem Tomás cumprimentou Rita. Um gesto simples, uma reverência respeitosa. Bom dia, dona Rita. Ela respondeu com um aceno discreto, mas Joaquim viu, e algo dentro dele, pequeno, venenoso, começou a crescer. No caminho de volta, ele perguntou, você conhece o Tomás? Rita franziu a testa, confusa. Quem? O rapaz que falou com você. Ah, ele só me cumprimentou, Joaquim. Nem sei o nome dele. Silêncio. Joaquim apertou o passo. Rita tentou acompanhar. Joaquim, está tudo bem? Ele não respondeu. Apenas seguiu em frente, os punhos fechados. Em casa, Joaquim foi direto para a forja. Começou a trabalhar no ferro com violência. Golpes fortes, rápidos, raivosos, o metal gemia sob o martelo. Rita ficou na porta observando. Joaquim, o que houve? Ele parou, respirou fundo, virou-se para ela. E quando falou, a voz estava diferente, mais grossa, controlada demais. Você é minha mulher, Rita. Não precisa sorrir para outros homens. Rita piscou, incrédula. Eu não sorri, só respondi um cumprimento. Não importa, o povo fala, o povo vê, e eu não vou deixar ninguém pensar que minha mulher... Ele não terminou a frase, apenas voltou ao ferro. Rita ficou parada, sentindo algo gelado descer pela espinha. Aquilo não era ciúme comum, era algo mais antigo, mais perigoso. Medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo que, com o tempo, vira prisão. Naquela noite, Joaquim pediu desculpas, trouxe flores, segurou as mãos dela. Me perdoa, Rita, foi o vinho, o cansaço, eu te amo demais. Às vezes esse amor me assusta. Rita o abraçou. Quis acreditar que era verdade, que o amor dele era grande demais, não escuro demais. Mas quando deitou, ficou acordada, olhando o teto, sentindo o peso de algo que ainda não tinha nome. Lá fora, o vento soprou forte, e pela primeira vez, a canção que ela cantava pareceu diferente. Não era mais para acalmar o fogo, era para avisá-la. Os meses seguintes foram como assistir uma fogueira apagar lentamente, não de uma vez, mas brasa por brasa, até restar apenas fumaça. Joaquim começou a voltar tarde da taverna. Cheirava a vinho, os olhos vermelhos, a voz arrastada. Fazia perguntas que não tinham resposta certa. Por que você olha pela janela quando eu não estou? O que faz quando estou na forja? Quem te ensinou a ser tão bonita? Certa noite, Rita preparou o jantar favorito dele, ensopado de carne com ervas, pão fresco, vinho, arrumou a mesa com cuidado, acendeu velas, queria que ele lembrasse do começo, do amor que ainda podia ser salvo. Mas quando Joaquim chegou, mal olhou para a comida. Sentou-se pesado na cadeira, pegou o copo de vinho e bebeu de uma vez, depois outro e outro. Rita tentou sorrir. Fiz seu favorito. Ele olhou para ela com olhos que não reconheciam ternura. Por quê? Porque te amo e senti sua falta. Joaquim bateu o copo na mesa. Sentiu falta ou sentiu culpa? Rita recuou. Culpa de quê, Joaquim? Do que faz quando não estou aqui, do que fala com os outros quando vai à praça, do que pensa quando me olha. Ele se levantou cambaleando. Rita ficou imóvel, o coração disparado. Joaquim, você está bêbado. Vamos dormir e... Não me manda dormir! Gritou. O prato voou da mesa, estilhaçou-se no chão. Rita deu um passo para trás. Joaquim avançou. Mas então, parou. Olhou para as próprias mãos, para Rita tremendo, e algo dentro dele se quebrou. Ele caiu de joelhos. Começou a chorar, soluços altos, desesperados. Me desculpa, Rita, eu não quero ser assim, mas eu tenho tanto medo de te perder. Rita se ajoelhou ao lado dele, abraçou-o, mesmo tremendo. Você não vai me perder, Joaquim. Eu estou aqui, sempre estive. Ele a segurou com força, como quem se afoga e agarra a última tábua.
E Rita, naquele abraço, sentiu a verdade terrível. O amor dele não era proteção, era posse. E posses não perdoam fugas. As semanas seguintes foram de silêncios pesados. Joaquim não gritava mais, mas o silêncio era pior. Ele observava Rita com olhos que não piscavam. Seguia seus movimentos pela casa. Se ela saía para buscar água, cronometrava quanto tempo demorava. Se conversava com alguma vizinha, perguntava cada palavra trocada. Rita começou a se mover como sombra, falava baixo, ria menos, respirava devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse acender a chama errada. Uma tarde, ela rasgou o vestido sem querer, preso numa tábua solta. Joaquim viu. Não disse nada. Apenas olhou para o rasgo, depois para ela. E naquele olhar, Rita viu a acusação silenciosa. Quem você quer impressionar com esse vestido? Ela costurou o rasgo naquela mesma noite e nunca mais usou aquele vestido. Certa noite, Joaquim trancou a porta por dentro. Rita perguntou por quê. Para sua proteção, respondeu. O mundo lá fora é perigoso. Mas Rita sabia. Não era o mundo lá fora que era perigoso, era o mundo dentro daquela casa. A lua cheia pairava sobre a aldeia como o olho de Deus. As casas dormiam. Os cães se recolhiam. Apenas o vento passava pelas janelas, sussurrando segredos antigos. Dentro da casa do ferreiro, Rita não conseguia dormir. Joaquim havia saído. Taverna, como sempre. Ela ficou sozinha com o fogo e o silêncio. E então, algo dentro dela se rompeu. Rita acendeu todas as velas da casa, soltou os cabelos, algo que Joaquim havia proibido de fazer perto de outros. Tirou os sapatos. E pela primeira vez em meses, cantou. Não baixinho, não escondida. Cantou alto, cantou livre. A canção antiga das mulheres da sua linhagem. A canção que acalma o fogo. A canção que lembra que somos mais do que prisões. O fogo da forja, que estava apagado, se acendeu sozinho. As chamas dançavam acompanhando a melodia. Rita dançava também, descalça, cabelos soltos, corpo livre. Girava pela sala como quem dança pela última vez. Porque sabia, no fundo da alma, aquela era sua despedida. O que você está fazendo? Joaquim estava na porta. Bêbado, cambaleante, olhos injetados de raiva e vinho. Rita parou no meio do giro. Os cabelos ainda giravam ao redor dela. O fogo iluminava seu rosto. E pela primeira vez, ela não baixou os olhos. Estou dançando, Joaquim, algo que esqueci como fazer. Ele atravessou a sala em 3 passos, agarrou-a pelos braços. Você dança para quem? Para quem, mulher? Rita sentiu os dedos dele cravando na pele, mas não gritou, apenas sorriu. Um sorriso triste de quem já desistiu de ser entendida. Para o fogo, Joaquim, porque o fogo me escuta, coisa que você parou de fazer há muito tempo. O som do tapa ecoou pela casa. Rita cambaleou. Tocou o rosto, sentiu o calor arder, não da bofetada, mas da humilhação, da última fagulha de amor se apagando. Joaquim recuou, olhando para a própria mão. Eu não queria... Mas Rita já não estava ouvindo. Algo dentro dela havia morrido, e algo mais antigo, mais profundo, havia acordado. Ela se levantou devagar. Olhou para Joaquim com olhos que ele não reconhecia, negros, vazios, sem medo, e então, com voz calma, disse as palavras que o condenaram. Se sou o demônio que você tanto teme, então que todos os homens desta aldeia conheçam meu corpo, que sintam o calor que você desperdiça, que morram queimados pelo mesmo fogo que você jogou em mim. O rosto de Joaquim se desfigurou. Não era mais homem. Era fera. Empurrou Rita no chão, o fogo tremeluzindo atrás deles como testemunha. Amanhã o padre saberá quem você é. Eles te queimarão, Rita, como queimaram as bruxas antes de você. As palavras caíram como sentença. Rita, no chão, olhou para o fogo e pensou que talvez fosse melhor ser cinza do que continuar viva naquele inferno.
Joaquim bebeu até desmaiar. Caiu sobre a mesa, o corpo pesado, a respiração irregular. Rita ficou no chão por um tempo, imóvel, sentindo o rosto latejar, sentindo o peito apertar, sentindo a decisão se formar. Ela se levantou devagar, foi até a janela, olhou para a aldeia dormindo, casas tranquilas, fumaça subindo das chaminés. Amanhã eles virão, pensou, o padre, as tochas, as correntes. E ninguém vai acreditar em mim, porque naquela aldeia, assim como em todas as outras, o pecado de uma mulher era sempre mais visível que o crime de um homem. Rita caminhou até a forja. O fogo ainda ardia, baixo, mas constante, como se esperasse, como se soubesse. Ela se ajoelhou diante das chamas, tocou o colar de prata, tocou o cabo, sentiu o calor subir pela pele. O metal parecia chamá-la, como se reconhecesse sua dor. Joaquim gemeu dormindo. Bruxa, murmurou. Foi o bastante. O medo se transformou em instinto. Rita pegou o ferro em brasa e ergueu. O golpe foi rápido. Um som brutal partiu o silêncio. Joaquim gritou. Um grito que começou como dor e terminou como confissão. O cheiro de carne queimada se misturou ao de ferro quente. O tempo parou. Rita largou o ferro. Ele caiu no chão com um ruído metálico. Joaquim se contorceu, os olhos fixos nela, até que a vida o abandonou. Então, silêncio. Um silêncio que pesava mais que o próprio pecado. Rita caiu de joelhos, corpo tremendo, rosto coberto de lágrimas e fuligem. Não havia triunfo, apenas pavor. Do lado de fora, a aldeia dormia. Só uma janela tinha luz, a da velha Margarida. Ela ouviu o último grito, calçou os chinelos e seguiu até a casa do ferreiro. Empurrou a porta devagar e viu Rita ajoelhada, o lençol manchado, o fogo iluminando o chão. Margarida deu um passo para trás e correu pela rua gritando: "Ela o matou! A mulher do ferreiro matou o marido!" Em minutos a aldeia acordou. Homens com tochas, mulheres com cruzes, cães latindo. A casa de Rita foi cercada. O padre chegou carregando um crucifixo. Entrou. Parou diante dela. "Filha, o que fez?" Rita ergueu o olhar e respondeu com simplicidade: "Eu só não queria morrer queimada." A sentença foi imediata. Ao fogo, o fogo purifica. Rita foi arrastada pelos cabelos até a praça. O vento soprou forte, espalhando cinzas pelo caminho. Na praça juntaram madeira, cordas e fé. O padre recitou orações. O povo cuspia no chão. Rita não resistiu, não implorou, apenas olhou para o céu. Quando lhe perguntaram se confessava o crime, ela respondeu: "Sim, o matei. Mas ele já havia me condenado antes de morrer." As palavras ecoaram, cortando o murmúrio. Por um momento, ninguém ousou falar. O fogo respondeu. Acendeu-se sozinho, uma labareda viva que subiu do chão. As chamas tocaram os pés de Rita, subiram pelas pernas e então pararam. O fogo a envolvia, mas não a queimava. Por um instante ela sorriu. Quando o brilho se dissipou, o corpo dela havia desaparecido. Restaram apenas cinzas e um rastro de vento quente que passou por todos, sussurrando o nome dela: Rita. Desde aquela noite, ninguém mais dormiu em paz. As portas rangem sozinhas. O fogo acende sem que ninguém o toque. O vento sussurra o nome dela: Rita. Nas madrugadas, alguns juram ouvir passos descalços no pátio da forja. Outros dizem que, nas tempestades, uma voz feminina canta entre os trovões. A mesma canção proibida, o fogo da forja, abandonado, reacende sozinho. E as chamas dançam como se tivessem vida. As mulheres começaram a deixar flores nas cinzas, escondidas, antes do amanhecer. Era uma forma de pedir perdão, porque todas sabiam a verdade. Rita não morreu por ser bruxa, morreu por ser mulher. E desde então, dizem que nenhuma mulher da aldeia foi queimada, mesmo quando acusada.
O fogo se apaga sozinho, como se reconhecesse nelas o mesmo sangue. Até hoje, ninguém sabe quem Rita realmente foi. Uma bruxa, uma louca ou apenas uma mulher cansada de ser silenciada. Talvez tenha matado por medo, talvez por desespero, ou talvez, por um breve instante, tenha apenas tentado existir. O fogo pode ter sido seu castigo, mas também foi seu espelho, refletindo o que a aldeia queria esconder. Alguns dizem que Rita virou lenda, mas há quem jure que ela nunca morreu. Que nas noites de lua cheia, uma mulher de cabelos negros ainda caminha pela aldeia, protegendo as que são acusadas injustamente. E se você ouvir uma canção antiga no vento, não tenha medo, porque Rita não quer vingança. Ela só quer que você lembre que o fogo não a matou, apenas contou sua história em outra língua. O vento muda outra vez, o céu se fecha, sinto o chamado, outra voz, outro nome. Alguém pede para ser contado. É sempre assim, o vento leva uma alma e traz outra. Rita teve seu fim, mas a chama nunca se apaga. Se você gostou desta história, deixa o like. Se te fez pensar, comenta aqui embaixo. Você acredita que Rita era inocente? E se inscreve no canal, porque o vento vai trazer outra história. E essa vai ser ainda mais sombria. Até lá, que o fogo te proteja e nunca te condene.